tinha um dinheiro sobrando na conta, talvez R$ 1.000, talvez um pouco mais. E aí você pensou, dessa vez eu vou investir. Só que aí veio a fatura do cartão, depois a parcela do celular, depois o jantar de aniversário da sua cunhada que você não podia faltar, e quando você foi ver, aquele dinheiro tinha simplesmente evaporado. Não foi pra nada específico, só foi. E agora você está aqui, assistindo a esse vídeo com praticamente o mesmo saldo de sempre, se perguntando por que você nunca consegue avançar financeiramente. Aqui está a questão. A maioria dos vídeos sobre esse tema vai direto para a parte dos investimentos. Vão te falar sobre tesouro direto, CDB, ações, ETFs, e essas coisas têm o seu lugar. A gente vai falar sobre elas. Mas antes de chegar lá, eu preciso ser honesto com você sobre um problema muito maior que está te impedindo de construir qualquer tipo de patrimônio. E esse problema tem tudo a ver com o jeito que o brasileiro médio se relaciona com o dinheiro. Existe um dado que eu acho fascinante e perturbador ao mesmo tempo. Segundo dados do Serasa, mais de 70 milhões de brasileiros estão inadimplentes. 70,000. Isso é quase um terço da população adulta do país. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Inadimplência não é o único problema. O problema real é o que está um passo antes da inadimplência. É o empilhamento silencioso de compromissos que vai engolindo a sua renda antes mesmo de você perceber. Pensa comigo, você recebe seu salário no dia 5, no dia 8 já saiu o boleto do aluguel, no dia 10 a fatura do cartão de crédito, tem também a parcela do notebook que você parcelou em 12 vezes, tem a academia que você quase não frequenta, mas ainda não cancelou, tem a assinatura da Netflix, tem o seguro do carro, tem a mensalidade da faculdade do seu filho. Cada uma dessas coisas parece pequena e isolada, R$ 89 aqui, R$ 127 ali, 50 acolá, mas quando você soma tudo isso, descobre que uma fatia enorme do seu salário, às vezes 70, 80%, em casos extremos quase tudo, já está comprometida antes mesmo do mês começar. E aí, chega no dia 20, você está com R$ 1.000 na conta pensando em investir, mas essa não é uma folga financeira real. Aqueles R$ 1.000 são o que sobrou depois de todas as obrigações do mês atual. No mês que vem, vão aparecer novos compromissos. E é aqui que fica interessante. Muitas pessoas que acham que tem problema de renda, na verdade não tem. Tem problema de estrutura financeira. Você pode dobrar o seu salário amanhã, e se não mudar a estrutura, em 6 meses vai estar no mesmo lugar, só que com parcelas maiores. Agora olha o que acontece com o cartão de crédito na vida real. O Brasil tem um dos créditos mais caros do planeta. Durante anos, o rotativo do cartão ultrapassou 400% ao ano, segundo dados do Banco Central. E mesmo depois das mudanças recentes nas regras, que limitam o valor final da dívida a no máximo o dobro do valor original, o mecanismo continua extremamente perigoso para quem entra nele. Vamos comparar isso com um investimento simples. Imagine que você faz tudo certo. Você pega R$ 1.000 e investe em um CDB que rende 100% do CDI, algo próximo de 12% ao ano líquido. Depois de 12 meses, esse dinheiro vira aproximadamente R$ 1.120, um ganho de cerca de R$ 120. Ótimo, mas agora vamos olhar para o outro lado da equação. Enquanto você está investindo, você deixou R$ 1.500 da fatura do cartão para o mês seguinte, porque naquele mês apertou um pouco. Então você paga apenas o mínimo da fatura para não atrasar. E esse é exatamente o momento em que a bola de neve começa. Quando você paga o mínimo, o restante da dívida entra no rotativo ou parcelamento automático, onde os juros continuam sendo absurdamente altos. No mês seguinte, a fatura já vem maior. Como ela ficou maior, você paga novamente apenas o mínimo, e o ciclo se repete. Em poucos meses, aquela dívida que começou em 1.500 pode facilmente se transformar em R$ 3.000 no total pago ao longo do tempo, mesmo com a nova regra que limita o valor final. E o problema raramente para aí, porque quando alguém entra nesse ciclo, normalmente acontece 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, o limite do cartão começa a ficar comprometido, então a pessoa passa a parcelar compras básicas, mercado, gasolina, contas de luz. Segundo, a fatura começa a carregar juros dentro de juros, o que faz o valor crescer mesmo quando a pessoa acredita que está controlando. E terceiro, quando a fatura finalmente fica grande demais para pagar, muita gente simplesmente para de pagar. A partir daí, entram multas, juros de atraso, cobrança de banco, negativação do nome e a dificuldade para conseguir crédito no futuro. E é aqui que a matemática fica brutal. Enquanto você ganhou R$ 120 no investimento, uma única sequência de meses pagando o mínimo da fatura pode consumir R$ 1.000,
2.000 ou até mais em juros ao longo do ano. Ou seja, de um lado, seu dinheiro cresce a 12% ao ano, do outro, a dívida cresce em uma velocidade várias vezes maior. Então, a primeira coisa que você precisa fazer com R$ 1.000 na conta, se você tem dívida no cartão, cheque especial ou qualquer outra dívida com juros acima de 20% ao ano, é usar esse dinheiro para eliminar essa dívida. Eu sei que isso não é a resposta emocionante que você queria. Você não vai aparecer no grupo do WhatsApp falando: pessoal, investi meu dinheiro no cartão de crédito. Não tem glamour nisso, mas é a decisão financeira mais inteligente que você pode tomar. Eliminar uma dívida que pode dobrar em poucos meses é o equivalente a ter um investimento que dobra em poucos meses garantido. Nenhum fundo, nenhuma ação, nenhuma renda fixa do mundo vai te dar isso. Pelo menos não 100% garantido, como é pagar uma dívida. Agora você deve estar pensando: Lipe, mas e se eu não tiver uma dívida? E se eu for um dos poucos que conseguiu chegar até aqui sem dever nada? Ótimo, então a gente entra no segundo capítulo desse processo. E esse capítulo é sobre psicologia, não sobre planilha. Aqui está o problema que ninguém fala. A maioria das pessoas não tem dificuldade de escolher onde investir, mas sim tem dificuldade de mudar a mentalidade de que dinheiro é algo que sempre está disponível para gastar. Pense em como você foi criado financeiramente. Provavelmente ninguém te ensinou formalmente sobre investimentos, sobre juros compostos, sobre diversificação. O que você aprendeu, por osmose cultural, foi que dinheiro serve para pagar coisas. Quando você tem, você gasta. Quando não tem, você parcela. E esse é o modelo mental padrão da maioria dos brasileiros. E não é culpa de ninguém. É o que foi ensinado, direta ou indiretamente. O problema é que esse modelo mental é incompatível com a construção de patrimônio. Para acumular de verdade, você precisa desenvolver uma relação diferente com a disponibilidade do dinheiro. Você precisa aprender a ver dinheiro investido não como dinheiro preso, mas como dinheiro trabalhando. E essa mudança de perspectiva não acontece do dia para a noite. Ela precisa ser construída com hábito. É por isso que quando você está começando com 1.000, 2.000, 3.000, a escolha de onde investir é menos importante do que a estrutura que você cria para evitar que você mesmo sabote o processo. A maioria das pessoas não percebe que a liquidez diária, essa capacidade de sacar o dinheiro a qualquer momento, que todo mundo acha que é uma vantagem, na prática funciona como uma armadilha para quem ainda está construindo disciplina financeira. Pensa comigo, você investe R$ 1.000 em um CDB com liquidez diária. Na semana seguinte, você vê uma oferta imperdível de um tênis que você queria, ou um amigo te convida para uma viagem de última hora, ou simplesmente você chega no final do mês um pouco mais apertado do que esperava, e você pensa: bom, tenho aquele dinheiro investido, vou resgatar só dessa vez. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. No final do ano, você fez 12 pequenos resgates e nunca acumulou nada de verdade. Aqui está a questão: para quem está começando, eu prefiro recomendar produtos de renda fixa sem liquidez diária, CDBs com vencimento de 6 meses, 1 ano, 2 anos, LCIs e LCAs. Esses produtos te oferecem retornos competitivos e, mais importante, criam uma barreira psicológica entre você e o seu dinheiro. Você sabe que está lá, mas sabe que não pode tocar facilmente. E isso, acredite, faz muita diferença no início. Não estou dizendo que você deve investir dinheiro que você pode precisar em emergência. Esse é um ponto importante. Antes de qualquer investimento, você precisa ter uma reserva de emergência líquida, tipicamente de 3 a 6 meses de gastos essenciais. Essa parte fica em algo de fácil acesso. Pode ser um Tesouro Selic, CDB de liquidez diária, conta remunerada, mas o dinheiro que vai além dessa reserva, o dinheiro que você está investindo para o seu futuro, esse sim deve ter um prazo, deve ter trava, deve criar disciplina. Agora, olha o que acontece quando você começa a manter esse hábito por algum tempo. No início, você tem R$ 1.000 investido. Depois de alguns meses de disciplina, chega a 5.000. Depois, 10.000. E aqui é onde algo interessante acontece no comportamento humano. Quando você vê 10.000 na conta de investimentos, você começa a sentir algo que eu chamo de orgulho patrimonial. Você olha para aquele número e não quer que ele diminua. E isso cria um vício positivo. Você começa a querer aumentar aquele número, não a diminuir. Pessoas que chegam a 30, 50 mil reais investidos tendem a mudar naturalmente seus padrões de consumo. Não porque ficaram menos consumistas, mas porque a lógica mudou. Você começa a comparar compras com o que elas custam em patrimônio.
Essa TV de 5 mil é 10% do meu patrimônio atual. Vale isso? Essa equação não acontece quando você tem 500 reais guardados, mas acontece quando você tem 50 mil. O dinheiro acumulado muda a psicologia, e a psicologia mudada ajuda a acumular mais dinheiro. É um ciclo virtuoso que começa exatamente aqui, nessa fase que muita gente subestima porque acha pequena demais para importar. Essa fase não é pequena, essa fase é a mais importante de todas, porque é aqui que você constrói ou não constrói o alicerce comportamental que vai sustentar tudo o que vem depois. E depois que você passa algum tempo nesse processo, vendo seu patrimônio crescer para 30, 40, 50 mil em renda fixa, uma outra ideia inevitavelmente começa a aparecer no seu radar. Você começa a ouvir pessoas falando que ações e fundos imobiliários rendem mais que CDB, que a bolsa no longo prazo supera a renda fixa, que quem investe em empresas pode multiplicar o dinheiro muito mais rápido. E em algum momento da sua jornada, você inevitavelmente vai se perguntar se não está na hora de dar esse próximo passo. E a resposta é: sim, eventualmente faz sentido. A renda variável começa a fazer sentido quando você já tem uma base sólida de renda fixa, quando o hábito de investir já está consolidado. Só que antes de tudo, você precisa ter estômago emocional para ver o valor de um investimento cair 20% em um mês sem entrar em pânico e vender tudo. E isso, meu amigo, não se aprende na teoria, você aprende na prática. A minha dica é começar pequeno. Invista de forma controlada, R$ 100 em uma ação, R$ 50 em outra, talvez um pouco em um fundo imobiliário. Vá se acostumando com as oscilações do mercado. Quanto mais você se acostuma, mais consegue investir com tranquilidade, sem emoção, sem ansiedade, sem tomar decisões precipitadas. Quando você chega a esse momento, a estratégia mais sensata para a maioria das pessoas é começar pelas empresas mais previsíveis e estáveis da bolsa. Estou falando de setores que são essenciais e difíceis de substituir: bancos, energia elétrica, petróleo, seguros. Essas empresas operam em mercados onde a demanda é constante, independente do ciclo econômico. As pessoas sempre vão precisar de eletricidade, sempre vão precisar de combustível, sempre vão precisar de serviços bancários. Não estou dizendo que você deve ignorar outras empresas. Estou dizendo que, para quem está começando na renda variável, começar por empresas previsíveis em setores essenciais reduz significativamente o risco de tomar uma decisão emocional ruim quando o mercado cai. O que vai acontecer? Não se engane. Outra alternativa são os ETFs. Um ETF é basicamente uma cesta de ações que você compra com uma única transação. O ETF mais popular no Brasil, por exemplo, replica o índice Ibovespa, que é uma carteira com as ações das empresas mais negociadas da Bolsa Brasileira. Outros replicam índices americanos, índices globais, índices de dividendos. A lógica é simples: você compra uma cota de um ETF e passa a ter exposição a dezenas ou centenas de empresas ao mesmo tempo. Você não precisa estudar balanço, não precisa entender de valuation, não precisa acompanhar notícias de cada empresa individualmente. A diversificação acontece automaticamente. E historicamente, a maioria dos fundos de gestão ativa, os que têm gestores profissionais tentando bater o mercado, não consegue superar os índices passivos no longo prazo. Então, muitas vezes, um investidor que simplesmente compra ETFs consistentemente vai ter resultados muito semelhantes ou até melhor do que quem fica tentando acertar as melhores ações. Mas eu tenho que dizer que eu pessoalmente prefiro investir em ações individuais usando meus próprios critérios. Por exemplo, 2 critérios que eu acho essencial para investir em qualquer empresa é: primeiro, a empresa tem que ter mais de 10 anos de bolsa, e segundo, ela precisa ter no mínimo 8 anos de lucros crescentes. E por que eu invisto dessa forma? Porque basicamente a cotação de uma empresa no longo prazo vai seguir o lucro dela, ou seja, se o lucro dela for crescente, o preço das ações também vai subir na mesma proporção. Outra coisa, empresas lucrativas e estáveis têm uma taxa de falência anual geralmente abaixo de 0,5%, e empresas com vários anos consecutivos de lucros crescentes tendem a ter um risco ainda menor. É uma estratégia sólida com pouco risco, mas com o lado ruim de ter que aguentar ver seu patrimônio oscilar no curto prazo, muito mais do que um ETF. Por isso, para quem está começando, investir em um ETF pode ser o melhor caminho. Para dar um exemplo concreto do poder do tempo no mercado, o Ibovespa, apesar de toda a volatilidade dos últimos anos, rendeu em média ao redor de 14 a 16% ao ano na última década. Uma pessoa que investiu R$ 1.000 por mês durante 10 anos nesse índice
assumindo 15% ao ano, teria acumulado aproximadamente 260 mil reais. Se esse retorno continuasse por mais 10 anos, ela terminaria com um patrimônio de 1,3 milhão. Não é uma aposentadoria de luxo, mas é um patrimônio relevante partindo de R$ 1.000 por mês. E aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Esse resultado não vem de escolher a ação certa, vem da consistência, de fazer o mesmo movimento todos os meses, independente do humor do mercado, independente se a bolsa subiu ou caiu. Agora, deixa eu te resumir tudo isso de um jeito muito simples. Você tem R$ 1.000, o que você faz? Primeiro, verifique se você tem dívidas com juros altos, cartão, cheque especial, empréstimo pesado. Se você tiver, use esse dinheiro para eliminar ou reduzir essas dívidas. Essa é a maior taxa de retorno disponível para você agora. Segundo, garanta que você tenha uma reserva de emergência de pelo menos 3 meses de gastos essenciais em algum produto de liquidez diária. Se você ainda não tem isso, construa antes de qualquer outra coisa. Terceiro, com as dívidas eliminadas e uma reserva de emergência estabelecida, comece a investir o que sobrar do mês em produtos de renda fixa com prazo, CDB, LCI, LCA de 6 meses a 2 anos. O objetivo aqui não é o melhor rendimento, é criar o hábito e ver o dinheiro crescer. Quarto, quando você tiver uma base sólida acumulada, um número que faça você sentir aquele orgulho patrimonial que eu mencionei, comece a alocar uma parte em renda variável. Você pode investir em empresas sólidas e lucrativas ou ETFs para quem não quer estudar empresas individualmente. Comece com um percentual pequeno, 10 ou 20% do que você investe mensalmente, e vá aumentando conforme ganha confiança e conhecimento. Aqui está o que eu quero que você leve deste vídeo. Construir patrimônio no Brasil com pouco dinheiro não é impossível, mas a barreira não é técnica, não é a falta de conhecimento sobre qual produto escolher. A barreira é comportamental, é a dificuldade de manter dinheiro investido quando você está acostumado a ter dinheiro disponível. É a tentação de resgatar quando aparece uma oportunidade de gasto. É a impaciência de querer resultados imediatos quando resultados reais levam anos para se materializar. Mas a boa notícia é que comportamento pode ser treinado, hábito pode ser construído, e a disciplina financeira, que parece impossível hoje, se torna automática depois de 1 ou 2 anos de prática consistente. Você não vai mais precisar se esforçar para não gastar o dinheiro investido. Vai ser natural manter ele lá, vindo crescer. O maior erro que você pode cometer agora não é escolher o CDB errado ou a ação errada. O maior erro é não começar, ou começar e desistir na primeira vez que você precisar do dinheiro e resgatar tudo. O jogo não é ganhar com uma jogada. O jogo é se manter nele por tempo suficiente para que os juros compostos façam um trabalho pesado. Aqueles R$ 1.000 na sua conta pode ser o começo de algo muito maior que você nem imagina agora.